Boa noite! Meu Deus, cara, que massa isso aqui. Antes de começar, eu queria tocar um vídeo para vocês. Vídeo 1. Vou fazer assim. Eu sou Márcio Seixas, locutor, narrador, dublador. Eu vim para o Rio de Janeiro em novembro de 1973, atrás de uma promessa de emprego que não se cumpriu. Passei por uma situação que eu não desejo para o meu pior inimigo. E lá um dia, por puro acaso, num anúncio de jornal, eu vi que o Herbert Richards estava oferecendo oportunidade para quem tinha boa leitura em voz alta. Em fevereiro de 74, eu já estava trabalhando. Logo passei a fazer os filmes do Clint Eastwood, Dirty Harry. Em seguida vieram os filmes do James Bond. Aí eu passei a fazer Bond. Meu nome é Bond. Eu adorei. Fiz 16 filmes. E veio Disneylândia. E eu ia feliz da vida para Herbert Richards para fazer assim. Numa distribuição Walt Disney Pictures, Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Versão brasileira, Herbert Richards. Eu amo fazer isso. Eu queria mais. Quanto mais eu trabalhava, mais eu queria. Robin, prepare o Batmóvel. Vamos sair para uma diligência à procura do Pinguim. 40 anos dentro de estúdios. Incontáveis personagens, milhares de filmes. O templo de Amon-Ra, o deus do sol e criador, está alinhado de tal forma. Essa profissão é uma profissão, ela é um bocado árdua, mas ela também traz um bocado. E um dia veio uma reflexão. Eu desenvolvi técnicas que eu procurei em treinamentos para voz que eu não encontrei. Tive a certeza de que eu queria dividir isso com outras pessoas, passar para outras pessoas. Montei como uma fonoaudióloga um método de especialização da voz. 7 alunos por semestre. Aquilo para mim era um laboratório. Mas há cerca de 3 anos, um amigo começou a tentar me seduzir, dizendo que eu tinha que compartilhar os meus conhecimentos na internet. Aí eu falei, nem continue. Rapaz, o Érico Rocha é uma pedra. Não sei quem é Érico Rocha e não tenho interesse em saber. Meses depois, ele voltou a entrar em contato comigo e falei, vai falar disso de novo? E o que ele me falou me ficou na cabeça. Você fala na internet, você vai ganhar mais conteúdo. Você vai ficar mais perto do aluno. Ele me passou tamanha segurança no que ele falava que eu mergulhei de cabeça e lançamos a primeira turma do Fórmula da Comunicação Envolvente no dia 7 de novembro. Foi uma correria. Quando eu fiz o primeiro contato com a turma, eu já queria no dia seguinte ter outro contato, mas eu adorei isso. Eu falei, você me deu uma canseira, eu estou há 3 anos te falando nisso. Das 30 horas que nós nos comprometemos a entregar, fizemos 62 horas. O meu entusiasmo, a minha realização pessoal, a certeza que eu posso transformar pessoas. Eu só não podia contar com o que veio depois. Nós prometemos um encontro presencial no Rio de Janeiro para a entrega dos certificados. E aí eu pensei, tem um no território do Amapá, tem um no Japão, tem um no Maranhão, tem um no interior da Bahia, São Paulo tem vários. Essas pessoas vieram. Passamos um dia inteiro juntos. E aí eu fui vítima de uma molecagem que me desestruturou pro resto da tarde. Todo mundo deu um grito e vieram para cima de mim e me cobriram. Aquelas pessoas todas olhando para mim, todos querendo me tocar, me abraçar. Um dos momentos mais bonitos que eu já vivi na minha vida foi a coroação de todas as dificuldades que eu já passei. Aquele dublador que passou a vida inteira numa sala escura, 3 metros por 4, do teto um facho de luz
em cima de um script, a vida inteira, sem janelas. À noite, numa rádio, só eu e o microfone, anônimo. E da noite para o dia, eu fui para a internet e tinha um sol me esperando. E parece que tem 1000 holofotes em cima de mim. Centenas de pessoas, milhares de pessoas, dizendo: que coisa, descobri você, o dono da voz, conheço a sua voz, agora estou conhecendo você. Como isso me emociona até hoje. Só para eu entender um pouco de vocês, conhecer um pouco de vocês, quantos de vocês aqui já me conhecem através dos vídeos? Legal. E quantos de vocês ainda não me conhecem, não têm a menor noção do que é Érico ou fórmula de lançamento? Eu vou resumir, essa é uma palestra completamente diferente, eu nunca dei essa palestra. E a pergunta que começou a me consumir, eu comecei a ser consumido por uma pergunta. E a pergunta é: por quê? Por que algumas pessoas atingem um alto nível de jogo no empreendedorismo digital e outras não? Eu cada vez mais nessa etapa da minha carreira, é uma das coisas que eu me consumo. O JP, eu tenho um contato direto com o JP, ele fala o seguinte: Érico, não é porque você não tem a resposta que você não tem que fazer a pergunta certa. E essa pergunta tem me consumido, eu tenho olhado, eu tenho me perguntado o tempo inteiro. E nesse tempo que me deram aqui, eu vou divagar sobre 5 razões pelas quais eu acho que são fundamentais, que definem o porquê algumas pessoas chegam a um alto nível no empreendedorismo digital e outras não. E só fazendo um resumo muito rápido da minha história, para vocês que ainda não me conhecem, eu sou Érico Rocha. Há um tempo atrás, eu trabalhava em bancos de investimento em Londres. Eu comecei trabalhando para uma empresa que prestava serviço para banco de investimento. Logo depois, eu virei vamos dizer assim, um contractor, um freelancer para esses bancos. Então, eu trabalhava lá, eles entravam, eles me contratavam, mais ou menos um ano e meio, para eu construir sistemas de precificação de título de dívida pública europeu. Eu não espero que vocês saibam o que é isso. Mas o cálculo de preço, quanto você paga por isso, ou quanto você paga por isso, dependia de fórmulas matemáticas muito complicadas para muita gente, ou muito simples que eu entendia elas. Então, eu passei a ajudar a mesa de precificação. Então, fica aqui sentado mais ou menos de 5 a 7 caras no banco, e eles ficam comprando e vendendo título de dívida. Para vocês terem uma ideia, na maioria desses mercados, olha só quem está aí, na maioria desses mercados, o ticket mínimo de compra é de 5 milhões, o negócio vai inteirando em 5 milhões. Então, assim, só banco comprava de banco. Então, assim, era um lugar onde movimentava muito dinheiro. Imagina se o ticket mínimo era 5 milhões, se você errasse o preço por menos, você perdia ou ganhava muito dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu trabalhava com essa precificação, né, ajudando a mesa, eu ficava entre eles e as pessoas que desenvolviam planilhas, e era um emprego, né, ou um contrato muito bem pago. Né? Assim, quando eu saí, estava por volta de 850 libras dia. E assim, eles me pagavam no dia, e eu trabalhava, pagava no dia e eu tinha contrato, sei lá, às vezes de 6 meses, mas eu ficava lá por tempos em tempos, até um outro banco potencialmente comprar o meu contrato. Né? Porque, enfim, você está ali, é uma inteligência muito escassa, é um tipo de profissional muito escasso, que você tem que depender dele.
Isso me dava um conforto financeiro muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um conforto financeiro muito bom, você multiplica 850 vezes mais ou menos 22, eu não tirava férias, porque para quem não ganhou nada, quando você começa a ganhar isso, cada dia de férias me custava, isso, eu fazia essa conta. E eu não tirava férias, eu acho que eu passei muito tempo. Só que aí chegou uma certa hora da minha vida que eu já não estava muito feliz com isso. Segunda-feira não era o melhor dia da minha semana, fui continuando trabalhando, resolvi fazer curso de desenvolvimento pessoal, pelo amor de Deus. E naquele curso, fala assim, cara, sua vida vai acabar uma hora, você vai morrer. Tem um cara que subiu numa cadeira e falou, você vai morrer. E aí, o que você vai fazer? Você não tem outra vida. Pelo menos, eu não acreditava que eu teria uma outra vida nesse mundo. E aí, no final da vida, você vai viver a vida e não vai ter vivido a vida, então você tem que fazer o que você ama. E, cara, nessa loucura toda, eu fiquei meio sem dormir por umas 2 horas, era muito intenso. Voltei para casa, aconteceu um monte de coisa. Falei com minha esposa, falei assim, cara, vou pedir demissão. Vou jogar o chapéu do outro lado do muro para correr e pegar. Porque é o seguinte, o Érico, eu me conheço. Talvez um pouco menos que a minha esposa, mas eu me conheço muito bem. Eu sou um procrastinador louco. Se tivesse os procrastinadores anônimos, eu ia ser o líder. Oi, eu sou o Érico, eu não procrastinei faz 3 segundos. Era isso. Eu não funciono quando eu não tenho uma deadline. Não é, Ricardo? Não funciono. Eu não funciono. Eu sabia, o único jeito de eu fundar um negócio era jogando o chapéu do outro lado do muro. Eu sei que tem gente que consegue, mas o Érico, particularmente, não consegue. E aí eu peguei e joguei o chapéu do outro lado do muro, corri para pegar, pedi demissão. No outro dia, arrependi de pedir demissão. No dia seguinte, eu falei, cara, curso de desenvolvimento pessoal, seu estúpido, seu idiota. Você estava no calor do momento, aquela coisa toda. Você é muito burro. Fui para o meu chefe, na época, né, um cara que contava no meu contrato, e fui despedir demissão. Falei, velho, seguinte, fiz um curso de desenvolvimento pessoal, e segui, não, vamos voltar aqui, mas ele falou de uma maneira assim, ele falou de outras palavras, cara, vira homem, você decidiu, vai lá, ele não falou por mal, mas foi mais ou menos o que ele falou. Ele estava puto comigo, porque ele pediu demissão, perdeu o headcount, a vaga lá, não sei se vocês sabem como é que funciona isso, você perde meio que a vaga, o budget, a empresa grande e tal, e ele ficou sem mim e sem a vaga, e ele ficou puto também. E falou para eu virar homem, volto para minha esposa e falo assim, Ju, tem problema não, vou arrumar um emprego, rapidinho, não vou esquecer não. Ela falou assim, não, cara, você não tira férias faz um tempo, vamos viajar. E nessa viagem, na verdade, a gente queria visitar todos os nossos amigos, que a gente morava em Londres, todo mundo ia visitar a gente, mas nunca ia visitar ninguém, porque custava 850 libras o dia para eu visitar alguém. Era meio essa coisa, é neuro. Eu não visitava ninguém. Aí eu falei assim, vamos lá, vamos passar 3 meses, aí você volta e você procura emprego de novo, ou o que seja. E quando falou isso, eu lembro quando eu peguei um avião, o primeiro cara que eu visitei era o Cabeção, meu amigo de faculdade, Cabeção. A gente tinha apelido aí, ele não tem a oportunidade de falar o meu apelido, mas eu tenho a oportunidade de falar o meu apelido. Fui visitar o Cabeção, poder do microfone, fui visitar o Cabeção. Eu lembro que quando cheguei, ele morava em Lausanne. Cara, quando eu cheguei em Lausanne, eu me dei conta que eu tinha 3 meses para fundar um negócio. Olha aí, o Érico procrastinador tem 3 meses exato. Eu falei, meu Deus e tal, o que eu vou fazer, Gente, eu acordava com sobressaltos à noite, falando, o que eu vou fazer? Eu vou fundar isso, eu vou fundar aquilo, eu vou fundar isso. Até que, mais ou menos, eu cheguei, caramba! Eu investi em leilão, em Londres, né, em imóveis em Londres, só que, como é que eu vou dizer isso? Investia muito em leilão, porque minha esperança era que eu comprasse imóveis com meu salário para um dia eu não ter que trabalhar. Então, eu investia, era isso, eu queria comprar imóvel abaixo do mercado em leilão e tal, aquela coisa. Eu falei, cara, vou lançar uma empresa que mostra onde estão os leilões no Brasil, porque eu tenho que ficar comprando esse jornal o dia inteiro. Eu falei, nossa, que massa! E aí começou. Lembro que eu liguei para o meu irmão Hugo, que está ali atrás do palco, falei, cara, vamos fazer isso, vamos. Ele tinha
sei lá, acabado, acho que era acabado de sair da faculdade, mais ou menos assim. Eu falei, cara, você vai poder fazer uma coisa que eu nunca vou poder na vida. Eu vou te dar o direito de falar assim, cara, você nunca vai ter um emprego na vida. Olha só. Nunca vai. Ele, que massa. Eu convidei ele, minha mãe ficou pé da vida. Eu falei, que você quer cometer loucura? Vai sozinho. Vai levar seu irmão. 50 anos pagando escola particular de maristas, em inglês. Agora você faz isso com um moleque. Ele já estava fazendo estágio no tribunal, sei lá o quê, eleitoral, sei lá o quê. Faz isso não. E foi, lidamos com isso mesmo. Mas a gente foi. E aí lançamos o website. Eu lembro que a coisa aconteceu em, janeiro, saí. A gente lançou, e o que eu chamava de lançar era jogar o website no ar, sentar, comprar um pouco de AdWords, esperar para todo mundo falar, esse produto inédito no Brasil, que falava, gente, onde tinha apartamento pela metade do preço, às vezes. O Granville fala, o Granville foi um cliente, né? Eu falei, irmão, que produto é esse? E não vendia. Eu falei, meu Deus, até dezembro eu tinha faturado meio que R$4.000, não pagava nem nada. Eu falei, eu não sei fazer isso. Eu não sei investir. Fui lá, falei, agora está acabando o tempo, né? Os 3 meses já não foram, agora já está. Eu falei, meu Deus, eu tenho que aprender, senão eu vou ter que voltar para o banco, né? Procrastinador. Fui lá, fui para os Estados Unidos. Eu lembro que eu vi uma entrevista do Tony Robbins, entrevistando um cara que chama Jeff Walker. E ele falava eu vi 3 vídeos dele, na época, eu não sei se não tinha YouTube, eu não acessava 3 vídeos dele, ele vendia um curso. A $5.000 eu comprei aquele curso. Foi a minha primeira compra na internet, que eu me recordo, não sei, Amazon. Um curso de $5.000 de um cara que tinha 3 vídeos na internet. E a página meio, parecia uma página, tinha um vídeo lá. Era louco. Aí, as pessoas, quando eu passei o cartão, eu lembro que aí a família começou a me ligar, Érico, vai com calma, cara. Vai com calma, você está desesperado. Eu falei assim, eu estou sim. Eu estou desesperado. Não, vai com calma. Acho que a madrinha da minha esposa me ligou. Cara, vai com calma. Eu falei assim, cara, se der tudo errado, eu volto e vou para o banco e vou... Porque eu achava que eu não ia conseguir voltar. Mas, enfim, e foi lá e deu certo. Relanço, na época, o ProLeilões, dia 23 de março de 2010. Esqueço nunca mais dessa vida. Na primeira hora, R$32.000. A gente fechou em vendas R$150.000, mais ou menos. Eu falo mais ou menos que o gateway de pagamento cancelou algumas vendas. Eu nunca tinha ganhado nada de dinheiro. Imagina, você ganha da noite para o dia de um produto que é digital. E graças a Deus, eu não sei se vocês podem dar graças a Deus por ter o Hotmart. Porque no mundo aí, que não entende o seu produto, você está vendendo um produto digital, está com cara de fraude isso. E eles cancelam mesmo, porque está na dúvida, não entende o que eles estão mexendo. O banco é isso aqui, se eu te entendo, histórico ruim em banco é melhor do que não ter histórico, nos meus tempos de banco. Você tem um investidor que tem um histórico ruim, é bom, você ainda dá um pouco de dinheiro para esse cara, porque pelo menos você sabe até quando você pode perder com ele. Quando o cara não tem histórico, você não sabe o que você está mexendo. Será que ele está lavando dinheiro? Você está entendendo? Meu Deus. E aí foi. E foi aí que eu conheci a fórmula de lançamento. Passei 2 anos investindo nisso. A gente chegou mais ou menos aí em múltiplos 7 dígitos, né? 7 dígitos a milhões. Só eu e meu irmão, sem nenhum funcionário. Só a gente, fazia tudo. E foi legal. Até que chegou um dia que... Nesse processo, voltei para o Brasil e tal, nesse processo eu tive a oportunidade de chegar para ele e falar assim, e aí, o que a gente faz? Ele já cuidava do ProLeilões, e aí eu falei assim, eu posso fazer outra coisa. Recebi uma ligação, nessa época eu já participava de grupos, né, que chamam lá fora de Mastermind, e um grupo australiano de trading falou assim, Érico, você vai lançar o nosso curso de trading no Brasil, ensinar a mexer com a bolsa. Na época, a gente construiu uma lista de 700.000 cadastros de e-mail, de confirmação dupla. A gente estava sozinho no mercado. Ele falou, você sabe lança esse produto para ela. E aí eu parei para pensar, falei assim, a vida está boa, mas eu não compro ação. Nem quando eu trabalhava no banco de investimento, eu comprava ação, mexia com título de dívida pública. Não sou eu. Sabe? E no dinheiro não é mais isso, entendeu? Dinheiro, acho que quando você tem o dinheiro suficiente para você e para diferentes pessoas
é diferente. Eu tinha a oportunidade de fazer o que eu queria. Eu falei assim, lembra que eu vou morrer um dia? Todos nós vamos? Ué, por que não construir uma vida massa de se viver? E eu falei, não por enquanto, eu vou procurar fazer o que realmente faz meu coração cantar. E eu não sabia o que era. Até que um dia, minha esposa, eu falei isso para minha esposa, não sei o que é, ela falou, eu sei o que é. Por que você não ensina empreendedorismo? Como é que é? Ele falou assim, cara, você fica falando disso o dia inteiro. Você fala para o porteiro, você fala para o meu pai, você fala para o seu pai, seus irmãos, você não tem mais irmão, que você não fala. Você fala para todo mundo, você fala para o almoço, você não consegue parar de falar isso. Eu falei, nossa, é mesmo, eu gosto de ficar falando disso para todo mundo. Eu falei, nossa, vou ensinar a fórmula. Vou ensinar a fórmula. E aí bate aquele medo, né? Porque eu tinha conseguido o que eu tinha conseguido, mas ensinar a fórmula significa ensinar meus possíveis concorrentes a fórmula. Bate uma escassez, assim. Porque até então era, sei lá, terra de cego, quem era caolho é rei, né? Tem um olho é rei. Mas naquele tempo eu gostava tanto de fazer isso, que eu resolvi fazer. E aí foi o tempo que a gente não necessariamente começou ensinando a fórmula, a gente fez um primeiro evento do Ignição Digital, só que eu tinha uma pergunta. Ali, dinheiro é massa, mas não era a atenção principal, senão eu ia fazer trading, ensinar trading, isso dá dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Porque eu tinha, nossa, estava tudo prontinho, entendeu? Só, né? Eu já tinha audiência, já tinha que fazer, só repetir. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu consigo ensinar isso? Vocês já pararam para pensar? Eu consigo fazer. Será que eu consigo ensinar? E eu pensei, vou fazer um evento ao vivo. Porque aí eu vendo isso para umas 50 pessoas, e aí eu vejo, se eu consigo ensinar, boto uma garantia muito louca, assim, só para, enfim, eu ter paz de espírito, né? Vai que eu não consigo ensinar para esse pessoal. Vai que não dá certo. Aí fiz um webinário, não esqueço até hoje. Tem alguém aqui que estava naquele webinário? Olha, Gerson, Vitor Damasio, Rafael Bertoni, Alan Pax, o webinário. Foi um webinário e a gente vendeu. Vendeu aquilo, era 50 vagas, eu acho que era R$6.000, é um preço super complicado e tal, mas enfim. Aí eu sentei e eu vi que eu conseguia ensinar. E aí as pessoas começaram a ter resultado. E aí o mercado começou a crescer. E aí disso, de 50 pessoas, no próximo evento ao vivo, dali para frente, eu falei, agora que eu sei, eu vou ensinar online. Fiz vários modelos. O que é melhor? Porque eles ficaram trancados comigo 4 dias ali, eu ensinando a fórmula inteira. Quem aqui é aluno da fórmula de lançamento? Show. Imagina você ficar trancado 4 dias comigo, aprendendo do módulo 1 ao módulo 6. Era isso que aconteceu. Não tinha jeito de você não fazer o módulo 6. Vocês estão entendendo? E aí eu não sabia, algumas pessoas eram mais rápidas, outras eram mais devagar, algumas pessoas queriam que eu ia mais. Eu pensei que o modelo ideal seria o modelo de fazer, entregar ele online e dar oportunidade para aqueles que querem, enfim, fazer a parte do ao vivo, fazer isso, e aconteceu. E aí explodiu, na minha concepção. Primeiro evento, 750 pessoas, né, um evento ao vivo, depois, acho que foi 1.554 pessoas, o último a gente teve 2.554. Agora, no nosso primeiro lançamento do evento ao vivo, a gente já tem mais de 3.000 tickets vendidos para o evento ao vivo, e a gente só fez um lançamento da fórmula. Ficou escasso. E dali para frente, eu falei, nossa, que massa, a gente está fazendo, o mercado modificou, o Hotmart, eu lembro, eu tenho um contato com o JP desde o princípio, a gente está sempre em contato, o mercado deslanchou. E daquele negócio eu comecei a me consumir com a pergunta, por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Porque eu tenho contato com essas pessoas. Eu tenho contato com essas pessoas. Assim, eu tenho um grupo de pessoas que estão na alta performance disso. Então, as pessoas que têm acesso a mim são mais ou menos 100 pessoas. Delas, por volta de 66 mais ou menos, estão no jogo dos 7 dígitos. Alguns múltiplos 7 dígitos. Por grande parte, eu tenho contato, eu falo com eles, o nicho mais louco que você possa imaginar. Pergunta para o Bruno Gimenez. Quem aqui conhece o Bruno Gimenez? Ele ensina a rezar dormindo. Desde isso, a cartonagem. Fazer a bolsinha japonesa da cartonagem. André Lima, não vou nem começar.
Primeira vez que eu vi aquilo, era muito louco. Funciona, mas é muito louco. Funcionou para mim, mas é muito louco. E eu comecei a analisar isso, e cada vez mais eu tinha um laboratório, porque eu também tinha acesso a pessoa que não tinha o resultado. E é isso que eu queria falar com vocês. 5 coisas, eu não sei se são as únicas 5, mas são 5 que eu observo, e observo, e observo, e observo o tempo inteiro. Eu escrevi ela aqui para vocês. Primeira coisa, cara, primeira coisa que acontece muito, não sei se é para algumas pessoas intuitivo, para outras não. Cara, esses caras que estão na alta performance da coisa têm foco em poucos produtos. Eu também achava, num certo ponto da minha vida, que depois que você lança um produto, quanto mais produtos você tem, mais você vende. Ou mais dinheiro você ganha. Melhor você serve o seu avatar. Só que se você olhar o topo da alta performance no empreendedorismo digital, eles têm poucos produtos. Quiçá, um produto. Veja o meu exemplo de infoprodutor, a fórmula de lançamento. Se não me engano, posso estar errado, tá? Mas é o único infoproduto que eu vendo. E os resultados não estão ruins. Para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Olha lá, tem a gente que mais ou menos. Não está tão ruim assim. E eu tenho lista hoje, 340 mil pessoas na minha lista, 1 milhão de visualizações no YouTube por mês. Eu podia lançar qualquer coisa que pegava. Faz sentido? Expertise. Então eu podia fazer isso. Mas, cara, é você que está focando em muitos produtos, você perde uma coisa interessante. Então, foca isso. Focar em poucos produtos, olha só. Isso é a cola. Geralmente eu tenho uma colinha aqui, ó. Um negócio para vocês verem que eu falo sem esquecer, mas, na verdade, eu coloquei a minha cola para vocês aqui. Para vocês verem. Cara, se você tem poucos produtos, você consegue focar, você tem menos tempo para fazer uma coisa bem feita. Se você tem menos tempo, não importa quão bom você seja, se você tem menos tempo, você tem uma execução com um produto, você tem uma execução pior do que você teria se você só fizesse aquele produto. A sua execução fica ordinária. E esse é o mais importante. Você tem ciclos. Você não tem... Quando você faz um produto, por exemplo, a fórmula de lançamento, lembra que eu comecei com 50? Eu fui fazendo várias interações, ciclos de melhora. Isso, na verdade, é ciclos de melhora. Eu posso melhorar o produto cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Eu posso me perguntar essas 3 perguntas e cada vez mais fazer interação. Nesse exato momento, estou regravando a fórmula inteira, baseada nisso. Vocês estão entendendo? Eu posso fazer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Gente, execução é tudo. Dá uma olhada no case. A gente viu a qualidade do negócio. Imagina se ele fizesse isso. Eu perguntei para o case. O que vocês perguntariam para o case? O Hotmart deu a oportunidade de a gente encontrar e tal, os palestrantes estavam almoçando. Eu perguntei para ele, cara, você nunca pensou em ensinar? Já pensou se o case fizesse eu pensei, você nunca pensou em ensinar? Né? Só perguntei, ele falou assim, cara, se eu ensinar agora, eu vou perder a oportunidade de fazer ainda melhor. Isso vai tirar da oportunidade de fazer ainda melhor. E ele estava falando como ele vai reestruturar o canal dele. Por enquanto é só vlog, mas ele vai criar outras coisas aí que eu acho que vocês vão ver. Mas ele estava com foco num produto e cada vez mais. Gente, aquele vídeo que a gente fez, fantástico vídeo do Márcio Seixas, não é? Quem fez aquele vídeo? Vocês sabem? Leandro, levanta aí, Leandro. Esse cara aqui que fez. Um cara que tem a arte. A arte é a arte. É a arte dele. É o foco naquilo. A gente trabalhou, depois que ele já tinha um vídeo, aquele vídeo chegou a 95%, a gente trabalhou, acho que 3 vezes mais tempo no último 5% daquele vídeo.
Mas é a arte dele, estado da arte. Inclusive o produto dele chama estado da arte. Vocês estão entendendo? O foco, e aí o que vai ser do estado da arte daqui a 5 anos, quando ele ministrar ainda mais a ideia de passar essa arte dele para outras coisas. Então, foco, execução, você tem que executar. Case, Leandro Aguiari, eu tenho um infoproduto e eu invisto em empresas. Uma das empresas que eu invisto é o ClickPages. A gente cada vez mais está fazendo isso. A Priscila toca o ClickPages, cada vez mais a gente está focando para fazer uma coisa no nível alto. Porque se você divide a sua atenção, não importa quem você esteja, você está dividindo a sua atenção. Você podia estar cada vez mais. A maioria das pessoas fazem o seu primeiro lançamentinho e depois, de repente o resultado é esse, aquele, e vão para namorar outro produto. Relações extraordinárias no nível extraordinário. Imagina, para você construir uma relação extraordinária, você precisa focar num produto só. Ou poucos produtos. Se a gente pensar o casamento, é isso. Casamentos extraordinários é um foco de uma parceria de anos que vai lidando com as coisas que estão acontecendo e vai ficando cada vez melhor. Ou tem a chance de criar uma relação extraordinária. E eu acho que é isso que muita gente... Por exemplo, ClickPages, por exemplo. Os últimos 3 meses, se não me engano, 3 ou 2 meses, o que eles estão fazendo? Criando uma interação para o pessoal do Hotmart poder criar páginas do ClickPages, criar uma conta grátis de 3 páginas que acabou de ir no ar. Dentro do Hotmart, ele clica e consegue criar a página de venda dele usando o ClickPages se ele quiser uma página mais complexa. Só o foco da empresa toda por 3 meses. Não dá para fazer isso. Não dá para fazer isso se você não estiver focado, cada vez mais. E cada vez mais, são 20 pessoas no momento trabalhando nesse processo inteiro. Vocês estão entendendo? Se você está pulando de galho em galho, a sua chance de chegar à excelência é muito pequena. Mário Vergara, grandes lançamentos. Ele tem um produto. E é uma das... Podia criar vários. Quer dizer que não vai. Mas ele pensa em produzir e melhorar tanto. Então, gente, foco em poucos produtos. Eu acho que até nesse grupo de pessoas, né, a gente tem o Legacy, o Platinum, o Titânia, aquela coisa toda, pessoas que tradicionalmente tinham mais produtos, por exemplo, o Bruno Gimenez, que também está jogando no nível alto de jogo, múltiplos 7 dígitos, aquela coisa toda, ele está vendo isso e está reduzindo os produtos dele, fazendo menos interação. E reduzir para ele é um cara que consegue criar um produto aqui agora, no avião e fazia isso. Na verdade, quem conhece ele sabe, ele tem um dom de criar muito. E ele estrutura automaticamente. Se ele quisesse fazer um produto diário, igual o Casey faz um vídeo diário, ele conseguiria. Juro por Deus. Todo dia ele criaria um produto. E o que a gente tem feito com ele é criar menos. Hoje ele está com 3 produtos. A gente está trabalhando nele. Mas está com 3. É difícil de você atingir um alto... Gente, artista, atleta. Como é que o cara atinge o alto nível de jogo? Foco. Foco. E para fazer foco, você vai ter que exercer uma pequena palavra. E a mais difícil, porém mais recompensadora, palavra do empreendedorismo para você jogar um nível de jogo. Você vai ter que falar muito não. Muito não. E para quem não consegue falar não para alguma coisa, só multiplica o seu preço por 10 ou por 100. É a melhor maneira de você falar não. Por exemplo, eu não faço palestra, eu não sou um palestrante profissional, não faz parte do meu modelo de mercado. Nossa, eu estou aqui porque eu curto muito o Hotmart, sair um dia do meu trabalho não vale, sei lá, aquelas coisas que cobram. Então, tipo assim, eu falava não o tempo inteiro, as pessoas tentavam convencer e tal, aí eu simplesmente... Cadê? A Ana está por aí? Aí eu simplesmente achei o não, falei, então tá bom, é 100 mil reais. Pronto, acabou. A começa morre. É muito louco isso.
Fala assim, Ana, só fala que é 100 mil reais. Então, assim, esse é um outro jeito de falar não. Multiplica por 10. Mas é muito importante para você atingir um alto nível de jogo. Segunda coisa. Gente, eu estou assumindo que alguém botou o método para executar. Seja a fórmula de lançamento. Seja qualquer outro método. Se você não botar um método para funcionar, não tem jeito. Não existe, como diria o Vitor Damasio. Aí, não dá para olhar essa porra aí e brotar. Não vai brotar. Tu tem que aplicar o método, cara. Né? Mais ou menos assim. Agora, no método, você tem que fazer o feijão com arroz. Inclusive, ele anda assim. Tá? Aí, porra. Não é verdade? Isso que vale passar muito tempo com o Vitor Damasio. Eu chego um dia em casa, Juliana. Eu falei, e aí, Ju, como é que tá? Ela falou assim, pô, você tá andando com o Vitor Damasio demais. Porra, Ju, dá um milkshake boladão. Boladão, cara. Ele usa boladão em tudo. Mas, enfim, cara, feijão com arroz, tá? Isso é clássico, porém não clássico. O cara que faz... Gente, você tem que seguir a coisa passo a passo. Agora, por que você não segue a coisa passo a passo? Porque o seu cérebro não quer gastar energia. Então, ele filtra. Poucas pessoas de vocês sabem a cor do teto agora, se vocês não olharem. Vocês filtram isso. Nem eu sei. Vocês não têm nem cor, mas tem as luzinhas. Porque você está filtrando o tempo inteiro. Eu filtro. Então, quando você olha a fórmula de lançamento, ou olha alguma coisa ali, você vai lendo. Oh, isso aqui serve para mim, isso aqui serve para mim, isso aqui não serve para mim. A maioria das pessoas não seguem a receita, passo a passo, mesmo no nível médio de jogo. Eles vão deixando de lá a partezinha. Nem sabe. Como é que eu sei disso? Uma hora eu acho que eu encontrei 10 grupos de empreendedores. E eles falaram para mim que eu ia revisar o vídeo de vendas dele, a carta de vendas dele. E aí, antes de revisar a carta de vendas dele, eu falei, cara, com uma condição. Você vai ter que me mandar um resumo da oferta irresistível. A oferta irresistível é uma coisa lá que eu uso lá para fazer um vídeo de vendas. Tipo isso, é um método, tá? Dentro da fórmula de lançamento. Eu só queria saber se eles tinham visto aquilo. Porque não adianta nada eu chegar lá e falar assim, vai lá e vê. E eles mandaram. Cada um deles mandou um resumo da oferta irresistível. Deve ter alguém aqui que estava naquela call. E aí, eu vou ver o vídeo e estava faltando... O negócio tem 4 ingredientes. Tá? Não vou entrar em detalhe, não. Estava faltando um ingrediente de história em quase todos eles, que, se não me engano, em todos eles. As pessoas não estavam contando história. Elas decidiram que história, naquele momento, não era tão importante quanto as outras coisas. Então, assim, se você não segue o método, o problema é que você não consegue. Se a coisa der certo, ótimo. Mas ela não dá certo na primeira vez. Se você não segue a receita, se você seguir a receita e não dá certo, pelo menos você pode chegar no cara da receita e falar assim, que diabos eu fiz de errado? Eu acho que eu segui a receita. Mas se você não segue a receita, o que acontece? Você não sabe onde está o erro. Fica impossível auditar. Fica uma zona. E você não consegue auditar. Gente, feijão com arroz, lançamento no Mário Vergara. Exemplo, a gente está tomando o Mário Vergara, que eu vi ele ali, está ali. Cara, é a coisa mais clássica. Ele e o Vini é o clássico do clássico do clássico do clássico sem tirar nem pôr. E eu não estou falando que você tem que falar as mesmas palavras que ele. Ele pega os fundamentos e aplica com a voz dele, com o jeito dele. Não precisa ficar falando, opa, aqui é o Mário Vergara. Não vai rolar isso. Dica de empreendedor, não vai rolar também. Já pensou? Não é isso que eu estou falando de seguir passo a passo. Não precisa vestir uma camisa de futebol. Se eu pedir para modelar um Damasio, você não precisa. Não necessariamente. Entendeu? Mas ele pega o fundamento, e é clássico do clássico, ele faz o feijão do arroz. Super bem feito. Agora, como é que você faz isso? Agora, eu sofro disso. Quando a coisa não dá certo, você tem que fazer uma auto-auditoria. Audita o seu lançamento. Primeiro passo, faz um resumo da fórmula ou do método que vocês estão usando, o que quer que seja. O seu resumo, se você não escreveu esse resumo, e audita. Fala assim, cara,
esse elemento, eu deixei o sal de fora porque eu acho que eu não como sal. Eu deixei o açúcar, eu substituo o açúcar por isso, e audita. E se faz a pergunta, será que isso que influenciou? Auditar é muito importante. E essa auditoria vocês podem fazer sozinhos. E acontece comigo também. O Bruno Gimenez, lembra? Ele já não, o canal dele explodiu. Foi para, sei lá, 4 milhões, eu acho que 4 milhões de visualizações por mês, tipo isso. Sem lançamento, tipo orgânico. E ele falou assim, Érico, ó, eu vou gravar isso aqui porque eu não aguento mais, eu vou gravar esse produto, mas eu prometo não vender. Eu juro por Deus. E aí ele fez um mapa mental de exatamente como ele fez. Eu falei assim, que massa, eu já publico diariamente, então eu inspirei ele a publicar diariamente. E aí ele implementou e o canal dele explodiu. Aí eu falei, beleza, vou lá, vou fazer isso. E aí eu comecei a implementar ele, inclusive vocês devem ter visto coisas diferentes no meu canal, tem tudo do Érico. E aí não estava indo na velocidade do Bruno Gimenez. E a primeira coisa que as pessoas falam quando aplicam o método e não funciona para eles é culpa do nicho. Funciona para a espiritualidade, mas não funciona para empreender. Ah, é muito fácil, Mário. Todo mundo precisa falar inglês. Desculpa número 1. Isso que eles não conhecem é cartonagem. A galera da cartonagem lá. Mas assim, eu não me dou essa desculpa. Então, eu pego com o meu time e audito. E vocês acreditam que eu faço isso também? Eu deixo as partes boas, eu falo essa não, essa não, essa não. E aí como é que eu posso virar para ele e falar assim, ó, Bruno, o seu negócio não funciona para mim. Vocês estão entendendo? Eu não tenho a chance. Então, faz o método, faz o passo a passo, nem que seja para jogar na cara de quem fez o método, que não funciona. Nem que seja para isso. Entendeu? Ou pergunto para ele. Eu adoro ver pessoas que seguiram passo a passozinho. Gente, é meio louco, mas tem um tesão de ver isso. Me fala, cadê o erro? Ah, tá faltando, entendeu? É muito massa você ver. Então, sei lá, o Leandro Aguiar agora está ensinando a fazer vídeos de estado da arte. Está ensinando as pessoas a criar esse tipo de experiência. É muito massa ver ele. Quando, cara, beleza, o seu vídeo, sei lá, como é que você puxa essa emoção das pessoas autenticamente, sem forçar? Como é que você faz? É massa ver ele, ó. Isso aqui, cara, você vê ele na arte dele, é muito massa. Então, assim, auditoria, audita, gente. Se audite. O grande maior lançamento jamais feito na internet é o super feijão com arroz. Se ele fosse lançar se o lançamento do Mário fosse um restaurante, ele fez o melhor lançamento do Brasil com feijão com arroz. Não tinha nem carne lá. Era basicão, super básico. Agora, essa acontece muito, gente. Terceiro fator. Esse cai. Vezes após vezes. Grandes empreendedores caíram nessa. Vinícius Possebon caiu nessa. Até a gente corrigir ele. Muita gente. E tem a ver com um pouco do primeiro. Carinha faz um lançamento, no caso do meu, porque eu tenho, né, contato com a fórmula de lançamento. Se você estiver usando outros métodos, acontece na sua primeira coisa, você vai lá, faz um lançamento, é tudo difícil, e vai, e fatura alguma coisa. Esse alguma coisa, às vezes é 5 mil, às vezes é 20, depende, mas é abaixo do que você esperava. Meu Deus, o que aconteceu comigo? O que está de errado? Meu Deus, é muito baixo, inclusive tem depressão muito louco isso. Quando eu comecei a fazer 6 em 7, o pessoal saía correndo. Eu lembro que eu fiz 6 em 7, eu queria pregar no teto. Eu juro por Deus que eu queria ser um gato para pegar no teto. Hoje em dia, o nego faz 6 em 7 e fica chateado. O que está de errado comigo, Érico? Várias vezes. O que tem de errado comigo? Mas, enfim, esses valores estão mudando. Graças ao que está acontecendo, as pessoas veem. E aí o cara vai lá, principalmente vocês aí que fizeram 6. Quem aqui já fez um 6 em 7? 6 dias de faturamento em 7 dias com a fórmula. Deixa eu dizer, não continua com o braço levantado. Legal, que a luz é. Gente, cada um de vocês, eu acredito piamente que cada um de vocês tem um lançamento de 7 dígitos na mão. E eu acredito que vocês a maioria de vocês vão desistir de chegar ao 7. É muito mais fácil de 6 para 7 do que de 0 para 6. Muito mais. E eu vejo muito 6 em 7 desistindo. Principalmente quando o segundo lançamento dele não dá tão bem quanto o primeiro. Ele erra um pouco da técnica, ele desiste, ele fica brocochô. Será que foi só uma vez?
ele esquece, gente, que isso aqui é uma bola de neve. Quer um exemplo? Mário, grita aí, quanto você faturou no seu primeiro lançamento? 24 mil. Foi nem um 6 em 7, gente. Coitado. Eu já vi muita gente desistindo da vida por isso. O Luiz Rafael, não sei se foi... Você lembra do Luiz Rafael, Mário? Grita aí. O primeiro lançamento? Tipo 10, eu acho que foi 6 ou 10. Todos eles são múltiplos 7 dias. O maior lançamento que o Hotmart já viu. O maior lançamento do Brasil, até agora. Esse Hotmart me corrige se tiver. Mas não começou assim. Isso é uma bola de neve. Lembra? Foco, interação. Bola de neve. Ele foi lá, fez um produto melhor, aumentou o preço. Se bem que o lançamento é quase o mesmo, não é? O feijão com arroz funcionou, feijão com arroz. E foi aumentando, e foi aumentando. Ele viu aquilo, ficou feliz. Cara, no meu grupo de alta performance, se não me engano, foi no Titânio. Eu não vou mencionar o nome, chegou e falou assim, cara, eu fiz 600K. E a pessoa estava... não sei nem se está aqui. A pessoa estava chateada. Ela esperava 7 em 1, sei lá o quê. Aí o Mário falou, cara, quanto você fez no seu último lançamento? Ela falou assim, eu não sei se é exato, não, mas é tipo a metade. É o Mário. Peraí. Você dobrou. A escala vai aumentando. Você vai ficando melhor nisso. Muita gente cai nisso. Os caras do grande jogo, eles não fiz isso aqui, vou procurar outra. Vou procurar outro produto. Vou procurar outra coisa. Clássico. Se você tem um 6 em 7 na mão, sua probabilidade, pelo que eu vejo, de ter um 7 em 7 é uma questão de tempo. Agora, é o seguinte, na bola de neve, você não pode, você tem que... 6 em 7, o primeiro lançamento, para o Mário foi 20 mil, é só uma figura, tá? Não se fixa muito no número, não. Mas a defesa abriu. E quando a defesa abriu, você não joga na retranca. Estava em Helsinki, encontrei um puta cara lá, muito massa. Cara, quanto você fez no seu primeiro lançamento? Primeiro lançamento do cara. O cara, puta, massa, ele falou, cara, fiz 460 mil. Eu falei, caralho, cara, que massa, quanto você investiu? Ele falou assim, eu investi, sei lá, $12 mil. E voltou isso. Eu falei, que massa, cara, que animal, eu tava super... E aí, quando você investiu no segundo lançamento? Ele falou assim, $12 mil. Eu falei, peraí, você investiu 12, voltou mais que 12, tecnicamente mais que a poupança. Aí você investiu só 12. Eu estou ali no 7 a 1, está confortável. Seguinte, gente, a regra é a seguinte, eu não sei essa regra, mas eu observo. Se você não está crescendo, você está diminuindo. Massa que eu, um quadro que eu escrevo qualquer coisa, diminuindo. É sério. Muito louco isso, né? Eu faço isso, minha esposa fala assim, Érico, escreve metade das coisas primeiro, porque pelo menos o pessoal entende. Porque quando eu escrevia tudo, já ficava assim, se você não está crescendo... Ela falou assim, as pessoas não leem o que você está escrevendo. Ela pediu para eu escrever metade, por isso que está meio escrito aí. Cara, se você não está crescendo, você está diminuindo, se você não vai para o ataque, você toma gol. Eu não sei por quê. Ou você está ficando mais fit, ou você está ficando mais gordo. Quem sobe na balança sabe disso. Até quando você acha que você está no peso... O seu peso fica todo assim, o dia inteiro, né? Até quando você acha que está assim, você está preparando um tombo. Não tem outra, gente. É 0 a 1. Ou mais fit, ou mais... Então você tem que ir. Então você tem que ir em quê, cara? Ó, vou deixar essa por último, tá? Você tem que ir para o ataque no tráfego. Você tem que investir mais. Deixa aquele carro novo por enquanto. Reinveste. Os grandes players reinvestiram parte disso. Não é a hora de comprar o carro zero. Não é a hora. Eu vivo mais ou menos hoje com 10% do que eu ganho. O resto, eu podia viver muito melhor. Eu reinvisto tudo. Quase tudo. Não gasto, mesmo podendo. Estou investindo. Qual é o seu carro, Mário? Palio. O Mário é isso? O Mário... Hã? Qual que é o ano, Mário? 2003? Cacete.
Tem que ver. Então, assim, ele é... Ele é louco isso, mas é verdade, cara. Eu só vi assim, é o Palio, aí o Leandro Aguiar, pergunta o ano. Porra, cara, que massa. Revestimento é o caramba, gente. Você tem que ir pro ataque no mar, você tem que ir pro ataque no seu lançamento, melhorar o seu lançamento, o que quer que seja o calcanhar de Aquiles, e você tem que ir pro ataque no produto. Produto é o poder, segundo Mário, produto é o poder. Produto é blindagem. Você tem que blindar, o melhor jeito de você se blindar contra hater, contra sei lá o quê, caramba de coisa, é construir um produto foda. E agora com cash, você tem mais capacidade, que sai energia e, se você aprendeu a primeira coisa, foco. Você pode transformar o seu produto muito mais. Agora você tem cash, vocês estão entendendo? Então é isso. Muito importante você entender a bola de neve. Depois, pré-lançamento eterno. Gente, alguém que conhece a fórmula de lançamento sabe que é mais ou menos aqui. Ó. Se você quiser saber exatamente com as tecnicalidades, tem um workshop da fórmula de lançamento, procura lá, formuladelançamento.com.br, você vai aprender 3 horas sobre isso. Mas, seguinte, basicamente você dá muito valor para as pessoas, valor, e depois de uma hora ou de outra você faz uma venda. Venda. Tá? Então isso acontece em 3 vídeos. Muita gente pensa, a fórmula de lançamento é aquela coisa de 3 vídeos, é só fazer 3 vídeos, é só fazer 3 vídeos. Não é só fazer 3 vídeos. Mas assim, tem muito mais coisa, mas se eu fosse fazer isso... E aí, os grandes players, eles dão valor para sempre. Não importa. Acho que está aqui. É uma parede de conteúdo. Conteúdo é valor, tá? Conteúdo de valor. Parede de conteúdo. Eu vi essa possibilidade de criar mais transformação, de fazer isso. Só que eu sou um procrastinador do caramba. Então, o único jeito de eu fazer alguma coisa é para fazer desafios. É isso que eu criei um desafio de postar 365 dias. E a primeira coisa que eu tenho que fazer no desafio é falar para uma audiência que vai me cobrar. Agora eu tenho, 211 mil chefes lá no YouTube me cobrando. Perfeito. Todo dia eu só faço isso. Eu convidei outros, eu inspirei outras pessoas. Tem outra dica que eu nunca vou em alguma coisa sozinho. Eu convido outros loucos assim para... Enfim, se a gente estiver em depressão no meio do caminho, a gente se fala. Mas parede de conteúdo. Gente, mais conteúdo o tempo inteiro. Audiência, valor, lançamento, produto. Mais conteúdo, gente, dá mais tempo de criar audiência. Mais leads, você não está criando lead só na hora. Mais audiência, você está criando valor o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mais audiência, você está criando produto. Vocês estão entendendo? Que dá valor porque você não está pedindo a pessoa só quando você precisa de um favor. A venda, você vai pedir alguma coisa. Mas você está entregando 6 meses de conteúdo. No meu caso, 1 por dia. Precisa ser 1 por dia? Não. Eu vivi a minha vida, eu só faço 1 por dia faz 152 dias. Contado. Cada dia conta. Mas eu vivi muito bem antes também. Mas lembra que eu falo? Eu não tenho defesa, eu estou indo para o ataque. Eu não estou me comparando com ele, estou comparando com o Érico de hoje com o Érico de amanhã. Porque eu amo fazer isso. Na língua do Damásio, ele fala, eu amo essa porra. É tipo isso, eu amo fazer isso, mas eu quero subir de nível, então eu estou entrando nesse processo. Agora, o mais importante nesse processo, se você for fazer isso, é que os grandes players investem em... Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Investe em... O que é o melhor investimento que você criar um grande player? Investe em... Tráfego? Não. Lista? São boas coisas, mas não. Oi? Qualidade? Não. Você investe em derrota. Quando eu estava lá no meu banco de investimento, ganhando meu salarinho, começar como empreendedor era fácil? Não. A maioria das pessoas atinge um nível de significância na vida delas e elas ficam viciadas nesse nível de significância. Eu lembro que eu li um livro de um jogador de xadrez, e ele falava que grandes prodígios, aqueles menininhos que com 5 anos decoravam o mapa de metrô de Nova York, viam padrões, memórias. Cadê o cara da memória? Cadê o Renato?
Cara, tipo ele ali, ó. Renato, levanta aí. Campeão, recordista brasileiro de... Eu tive a oportunidade de conhecer, gente. Show de bola. Mandando ver. Grandes prodígios, menininho de 5 anos, decorava tudo ali, parece que ele nascia. Por que ele não se tornava o grande campeão? Porque ele começava a ganhar. Ele ganhava, ele não queria mais perder. E aí ele escolhia com quem ele jogava. Ele não jogava com um cara muito louco, porque o cara muito louco ia acabar com ele. Ele não queria mais perder. E a vida da gente é isso, a gente não quer mais perder. O Érico é bom de lançamento, para que eu vou colocar minha cara a tapa numa coisa que eu não conheço? Vocês estão entendendo? E aí, esse cara não, ele não era tão prodígio assim, mas ele investia em derrota. Ele lutava classicamente com caras oponentes na categoria superior, onde ele não tinha chance de ganhar. Não tinha. E ele ia lá e investia na derrota, mas para ele era um investimento. Ele ia lá para a mesa dos russos, os russos ficavam batendo na perna dele quando ele ia fazer o movimento. Tipo assim, ele aprendeu isso. E aí ele voltava na categoria dele e batia os meninos que eram tecnicamente melhores dotados, fisicamente, que ele. A cabeça, olha que louco, a gente não investe em derrota, a gente tem o nosso mundinho lá e tal. Eu era o meu empreguinho, depois o meu lançamentinho. O Érico, puta, cara, muito massa, os eventos crescendo, entendeu? Não investi em derrota. Eu lembro que quando eu fui de 1.500 para 2.500 pessoas num evento, eu falei, por quê? Eu não vou vender mais nada aqui. Os meus grupos não tem nem mais gente no lugar de entrar. Para que eu vou fazer mais? Você está entendendo? Para que eu vou mexer com isso? Eu não investi em derrota. O meu canal do YouTube foi isso, é derrota o tempo inteiro. Vocês veem que os meus vídeos estão mudando de edição o tempo inteiro? Alguém percebe isso? Por que eu vou mexer numa coisa que já está funcionando? Eu estou o tempo inteiro investindo em derrota. Os thumbs, às vezes, tem minha cara, agora não tem. Eu passei de 7h15 para postar às 18 horas, agora volta às 7h15. É sempre uma derrota. Eu não estou apegado ao que eu criei. Vocês estão entendendo? Eu estou constantemente investindo em derrota. Porque quando eu volto atrás na categoria anterior, eu estou bem armado. E esses caras não têm medo de investir em derrota. Não no alto nível de jogo. Então, nem aí, eles investem em derrota. Eles não estão ali no seu santuário, não. Isso que é massa. E para mim é um privilégio estar do lado deles. Porque é massa. Porque eles são caras que investem em derrota, me inspiram em investir em derrota também. E, para terminar, eu queria mostrar um vídeo para vocês. Vamos ver se faz. Ó. Meu nome é Mário Vergara, eu sou professor de inglês. Em 2009 eu comecei a dar aula. Só que quando eu comecei a dar aula de inglês tinha uma coisa que me incomodava muito. Que eu não podia dar aula do jeito que eu queria. E era sempre assim, não, o Mário tá viajando na maionese, sabe? Ele não tem noção. Não é que o Mário viaja na maionese, muito louco, não. Mas o Mário não tem noção das coisas, é tipo alucinado, ele vive fora da realidade. É meu pai, você vive fora da realidade. Abandonei a profissão de professor de inglês e fui para uma outra área, que é a área de tradução, que é uma área que tinha vários aspectos que eu gostava, tinha um aspecto de trabalhar em casa. Eu acordava segunda-feira, tinha uma coisinha no fundo da alma, assim, tinha uma coisa que me incomodava. Eu lembro de eu pensar, cara, imagina daqui a 20, 30 anos, eu com 50 anos, eu vou estar sentado nessa mesma cadeira, traduzindo esse mesmo texto que eu estou traduzindo agora, e isso me incomodava, no fundo me incomodava. E aí um amigo meu me chamou no Facebook, no Messenger no Facebook, e aí ele só falou assim, cara, não, é o seguinte, você tem que seguir esse cara aqui, me mandou o site do Érico, você tem que seguir esse cara aqui, eu aprendi tudo com esse cara aqui, e uma parada que chama forma de lançamento. E nessa época, o que acontece? Eu já tinha um site, além de fazer tradução, eu tinha um site paralelo de inglês, que eu publicava artigos sobre inglês, lá eu ensinava do jeito que eu podia ensinar, mas era uma coisa paralela. E aí esse cara falou, não, você tem que pegar, né, fazer o que você sempre quis fazer e lançar para esses caras esse site que seguem. O meu amigo me ajudou e eu fiz um lançamento semente para essa galera do site. E aí eu tinha 3 metas nesse lançamento, né? Eu queria uma turma de 20 alunos, mas assim, se não desse 20, se desse 10 alunos, beleza, tá tudo bem. E a meta alta era ter 30 alunos, se eu tivesse 30 alunos ia ser a turma bombou e vambora, que tá muito legal. E aí a gente fez o lançamento, foi pra cima e o que acontece? Eu lembro até hoje que eu abri e nessa pequena manhã eu matriculei 5 alunos. E aí deu R$1.000 na manhã e eu tava muito feliz. Eu falava pra minha esposa, nossa, ó, deu 5 alunos, deu R$1.000 e se não der mais nenhum aluno, mesmo assim eu vou dar aula com 5 e vai ser show de bola. Acho que aqueles foram os R$1.000 que eu mais comemorei até hoje na minha vida. Né? E era pra fazer o que eu gosto.
né, para dar aula de inglês do jeito que eu queria dar aula de inglês, e eu ia ganhar. Quando eu matriculei em 10, em 20, em 30, eu matriculei 150 alunos, foi um sucesso absoluto. Na primeira e na segunda semana, um dos alunos postou uma mensagem dizendo: nossa, eu estava andando na rua, eu vi um cartaz em inglês e eu olhei para a frase e na hora eu reconheci na hora essa frase. Na hora eu reconheci essa frase. E esse foi a grande virada, né? Que eu vi que realmente aquilo que eu tinha para ensinar, tinha gente que queria aprender daquele jeito e que realmente funcionava. Toda a minha vida, desde que eu era criança, quando eu morava com meu padrasto, quando eu morava com minha mãe, depois que eu morava com meu pai, depois que eu estava na faculdade, depois que eu estava de inglês, todo esse tempo eu era taxado, digamos assim, eu era enquadrado com uma pessoa totalmente fora do padrão, eu era considerado fora do padrão, eu falava de um jeito diferente, eu andava de um jeito diferente. E aí o que acontece? Depois do Forma, o que mudou é que eu percebi, né, isso eu sou eternamente grato ao Forma por causa disso, porque o Forma me fez ver que eu posso ser exatamente uma pessoa, eu posso usar as roupas que eu uso, eu posso falar do jeito que eu falo, eu posso ensinar inglês do jeito que eu ensino, eu posso ser 100% o Mário Vergara, e tem gente que vai achar o máximo o Mário Vergara, tem gente que vai querer fazer o curso do Mário Vergara do jeito que o Mário Vergara é, usando o cabelo de futebol e falando do jeito que ele fala. O ponto de virada é esse, que é o mesmo Mário, eu sou aquele mesmo cara e tá tudo bem, todo mundo gosta. Não todo mundo gosta, né? Mas tem muita gente que gosta e muita gente que nem me conhece ainda e vai gostar. Acho que isso é a grande evolução do Forma. No Hotmart a gente nunca tinha visto nenhum produto atingir marcas tão altas. E na verdade nem é só no Hotmart, né? O lançamento do Mário foi até hoje, a gente está no início de 2016, até hoje foi o maior lançamento de um produto digital no Brasil. Encontrei uma citação na internet, e essa citação está comigo por muito tempo. Algumas pessoas atribuem a Nelson Mandela, outras pessoas disputam a atribuição, e não é o caso aqui. Mas eu queria ler ela para vocês, porque ela é muito importante para mim. O nosso grande medo não é que sejamos incapazes. O nosso maior medo é que sejamos poderosos além da conta. É a nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. À medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente a gente dá a permissão para as outras pessoas fazer o mesmo. É muito interessante. Eu acho que esse vídeo do Mário, por alguma forma de outra, me toca. Porque eu, como professor, como guia, quem é professor, talvez pai, mãe, sabe que não existe alegria maior do que você ver um aluno te superar. E o Mário me superou. Foi a primeira pessoa a me superar. Mas mais interessante disso tudo foi que, por 5 lançamentos, eu busquei bater a marca de 8 dígitos. 5 lançamentos, eu tinha capacidade de fazer isso. E por 5 lançamentos, eu não consegui. 5 lançamentos. E, gente, busquei com todas as minhas forças, quem acompanhou os lançamentos sabe exatamente disso. Não faltou energia. 5 lançamentos. O Mário fez. Incrível. No lançamento seguinte, isso eu batia 8 dígitos. Minha tentativa era sempre bater 8 dígitos, né, uma marca, uma barreira.
em 7 dias. Depois que o Mário fez, no lançamento seguinte, eu atingi essa marca em 40 horas. Mário, obrigado, cara, por brilhar, porque ao você brilhar, você dá a permissão para pessoas como eu e todo mundo que está assistindo entender que isso é possível. Assim, eu ainda sonho, eu não sei quanto tempo vai acontecer o Fire, né? Eu imagino que o Fire deve ter registrado os domínios, Fire 2016, 17, 18, até, não sei até quando vocês registraram, não. Mas eu aconselharia vocês registrarem pelo menos até 2020, porque meu sonho é que a gente pisar num palco desse daqui em 2020 e a gente ter a chance, o privilégio de olhar para trás e ter vários de vocês aqui, vários Mários aqui, várias outras pessoas sendo do jeito que vocês são e atraindo milhares de pessoas e fazendo a diferença em milhares de pessoas. Gente, muito obrigado. Obrigado, obrigado.